Olá pessoal, olha o professor Denilson no canal Contabilidade Nossa de Todo Dia. O canal Contabilidade Nossa de Todo Dia atualiza o empresário com informações tributárias, trabalhistas, contratuais, contábeis e empresariais em termos de gestão e planejamento. Portanto, se inscreva, curta, compartilhe e comente no canal Contabilidade Nossa de Todo Dia. E o assunto de hoje está relacionado ao tributo que impacta financeiramente na estrutura de finanças e fluxo de caixa da sua empresa. Então, fique ligado aqui no canal Contabilidade Nossa de Todo Dia, que vai te apresentar hoje o tributo que impacta diretamente no fluxo de caixa e na administração financeira de sua empresa. Regime tributário lucro presumido. O lucro presumido é um regime tributário em que a empresa faz a apuração simplificada do imposto de renda de pessoa jurídica, que é o IRPJ, e também da contribuição social sobre o lucro líquido, que é a CSLL. A Receita Federal presume que uma determinada porcentagem do faturamento é o lucro. Então, hoje, o assunto está relacionado ao regime tributário lucro presumido, em que a empresa que emite nota fiscal de venda, seja no comércio, seja no serviço, indústria e comércio, a empresa precisa definir junto com o contador em qual regime tributário enquadrará a empresa para que a empresa possa pagar os impostos sobre suas emissões de nota que determina e dá origem ao faturamento da empresa, e para isso precisa pagar os impostos sobre o faturamento, sobre as vendas da empresa através da emissão de nota fiscal. E hoje falaremos a respeito do regime tributário lucro presumido. Quais são as empresas que se enquadram no lucro presumido? Podem optar pela tributação com base no lucro presumido as pessoas jurídicas ou as empresas não obrigadas à apuração do lucro real, cuja receita bruta total no ano calendário imediatamente anterior tenha sido igual ou inferior a 78 milhões no ano ou 6 milhões e 500 mil reais mês, multiplicados pelo número de meses de atividade no ano calendário. Se pegarmos 6 milhões e 500 mil e multiplicarmos por 12 meses, chegaremos no ano um total de faturamento de 78 milhões, aonde se enquadram as empresas para pagarem os seus impostos sobre seus faturamentos no regime tributário lucro presumido. Quais as vantagens de optar pelo lucro presumido? O lucro presumido é um regime tributário simplificado, que pode ser bastante interessante para pequenas e médias empresas. Por se tratar de um regime simplificado, o lucro presumido acaba gerando menos despesas com impostos e obrigações acessórias do que o lucro real. Qual é a lei do lucro presumido? Desde 1999, a opção pela tributação com base no lucro presumido é definitiva em relação a todo o ano calendário, conforme a Lei 9.718 de 1998, conforme artigo 13 do inciso 1º. Portanto, a empresa que efetuar o recolhimento do primeiro trimestre nesta opção deverá manter esta forma de tributação durante todo o ano de 2021. Por exemplo, se caso uma empresa pagou no primeiro trimestre de 2021, primeiro trimestre ele fecha em 31/3/2021, que seria 31 de março, e vai pagar o imposto de renda à pessoa jurídica sobre o faturamento do mês de janeiro, fevereiro e março, que forma o faturamento do trimestre.
irá pagar o imposto de renda à pessoa jurídica no dia 30/4 de 2021, assim como a contribuição social sobre o lucro líquido, que é a CSLL, sobre o faturamento da empresa do janeiro, fevereiro e março, formando o faturamento do trimestre, a pagar a contribuição social sobre o lucro líquido em 30/4 de 2021, com o código no DARF. O DARF é o Documento de Arrecadação da Receita Federal, com o código do lucro presumido do imposto de renda à pessoa jurídica e também com o código da contribuição social sobre o lucro líquido no regime tributário lucro presumido, pago em 30/4 de 2021, permanecerá nesse regime tributário até 31 de dezembro do ano de 2021 e o empresário, juntamente com o contador, só poderá sair do regime tributário lucro presumido a partir de janeiro de 2022 e tem um prazo também definido pela Receita Federal para que se altere o regime tributário da empresa. Normalmente é durante o mês de janeiro, de 1º de janeiro a 31 de janeiro, mas temos que esperar em 2022 o que será determinado pela Receita Federal em relação ao prazo de mudança de regime tributário. Qual a faixa de faturamento que uma empresa optante pelo lucro presumido deve respeitar? Só poderá optar pelo lucro presumido toda empresa que tiver receita bruta inferior a 78 milhões de reais, ok? Quais as empresas que não podem optar pelo lucro presumido? As sociedades em conta de participação que exerçam as atividades de compra e venda, loteamento, incorporação e construção de imóveis não poderão optar pelo lucro presumido enquanto não concluídas as operações imobiliárias para as quais haja registro de custo orçado. Quando escolher o lucro presumido? Em que momento se escolhe o lucro presumido como regime tributário para pagamento de imposto sobre o faturamento da empresa? A opção pelo lucro presumido ou lucro real pode ser feita anualmente e impacta na tributação da empresa ao longo dos próximos 12 meses. Significa que a empresa que optou pelo lucro presumido em 2021 ficará no regime tributário lucro presumido todo o ano de 2021. A mesma coisa o lucro real. A empresa que optou pelo lucro real como regime tributário para pagamento de imposto sobre seus faturamentos, sobre suas vendas, também irá permanecer nesse regime tributário lucro real durante todo o ano de 2021. Na prática, a opção por um dos regimes tributários gera reflexos na apuração de diversos tributos. Por exemplo, IRPJ, que é o Imposto de Renda à Pessoa Jurídica, a CSL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro, o PIS sobre vendas e o COFINS sobre vendas. Sempre lembrando que lucro presumido ou lucro real, enquanto não fechar os 12 meses, a empresa não pode optar por outro regime tributário. O que significa lucro presumido e quando é vantajoso optar por esse regime de tributação? O lucro presumido é uma forma de tributação que visa simplificar a determinação da base de cálculo para o imposto de renda da pessoa jurídica, que é o IRPJ, e também para a contribuição social sobre o lucro líquido, que é a CSLL. E, portanto, para isso, presume-se o lucro da empresa com base em suas receitas. Quando se fala com base em suas receitas, significa com base em suas vendas e sem levar em conta as despesas. Quando escolher o lucro presumido? As organizações que possuem o lucro anual de até 78 milhões
ou melhor dizendo, as organizações que possuem venda anual de até 78 milhões podem escolher entre esses dois regimes tributários. A opção pelo lucro presumido ou lucro real pode ser feita anualmente e impacta na tributação da empresa ao longo dos próximos 12 meses. Muito bem, vamos dar sequência aqui na apresentação em relação ao regime tributário lucro presumido. Qual o prazo para pagar o imposto de renda à pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido pelo regime tributário lucro presumido? Esta opção não poderá ser alterada ao longo do ano. Para complementar, o lucro presumido pode ser dividido em até 3 cotas para ser pago o IRPJ e a contribuição social sobre o lucro líquido. O primeiro trimestre pode ser pago em 30 de abril, 30 de maio e 30 de junho. O segundo trimestre pode ser pago em 30 de julho, 31 de agosto e 30 de setembro. E como fazer a opção pelo lucro presumido? A opção pelo lucro presumido se dá mediante o pagamento do DARF. O DARF é o Documento de Arrecadação da Receita Federal, de acordo com o Código do Lucro Presumido, sendo que durante o ano calendário não pode alterar a opção para o lucro real conforme o artigo 13 da Lei 9.718 de 1998. E como calcular a presunção do lucro presumido? Vamos lá ao exemplo de como calcular o lucro presumido. Por exemplo, R$500 mil vezes 32%. 160 mil é a base de cálculo. Então, é o lucro presumido do imposto de renda, 160 mil, que é a base de cálculo do imposto de renda, vezes 15%. 15% é a alíquota do imposto de renda. A alíquota significa o quanto que será pago para o governo federal, para a Receita Federal, e o quanto que a Receita Federal irá arrecadar com a alíquota de 15% das empresas tributadas pelo lucro presumido. Portanto, 160 mil é a base de cálculo do imposto de renda à pessoa jurídica, que é o lucro presumido do imposto de renda. E 15% é a alíquota. Dessa forma, a empresa irá recolher no trimestre para a Receita Federal R$24 mil. E, diante disso, tendo R$160 mil de base de cálculo do imposto de renda no trimestre, R$160 mil está acima de R$20 mil a sua base de cálculo. Se a base de cálculo do imposto de renda tiver um valor acima de R$20 mil, terá que adicionar mais 10% do imposto de renda à pessoa jurídica adicional sobre o valor da base de cálculo do imposto de renda. E como se calcula o valor da base de cálculo do imposto de renda? Temos que pegar o valor de 160 mil, subtrair de 60 mil e multiplicar por 10% e chegaremos a R$10 mil do valor do imposto de renda à pessoa jurídica adicional do trimestre. Assim, nós temos que somar 160 mil, nós temos que somar aqui o valor de 24 mil mais 10 mil, que será recolhido do imposto de renda à pessoa jurídica do trimestre para a Receita Federal. Então, pessoal, para adicionar o imposto de renda adicional com uma alíquota de 10%, a base de cálculo tem que ter um valor acima de 20 mil. 20 mil do primeiro mês, mais 20 mil do segundo mês, mais 20 mil do terceiro mês, nós chegamos no valor de 60 mil e nós vamos pegar o valor de 160 mil menos 60 mil que dá 100 mil multiplicado por 10%, a empresa vai pagar 10 mil do IRPJ adicional e 24 mil, que é o IRPJ sobre
o faturamento da empresa sobre a venda da empresa, portanto, 24.000 mais 10.000, chegando a um valor total de pagamento do imposto de renda à pessoa jurídica, lucro presumido sobre as vendas. Sobre a venda, 24.000, e sobre o lucro presumido, ou seja, sobre a base de cálculo do imposto de renda, mais 10.000. E, calculado o imposto de renda à pessoa jurídica, nós temos que calcular também a contribuição social sobre o lucro líquido. Para calcular a contribuição social sobre o lucro líquido, vamos pegar o valor de 160.000 vezes 9%, 14.400, é esse o valor que nós vamos pagar de contribuição social para a Receita Federal. São impedidas por lei de optar pelo lucro presumido em que situação? Vamos lá. Também não poderão optar pelo regime do lucro presumido as microempresas e as empresas de pequeno porte do Simples Nacional constituídas como sociedade de propósito específica, que é o SPE, nos termos do artigo 56 da Lei Complementar número 123 do ano de 2006, no parágrafo 4º da Lei 9.964 do ano de 2000. Quais as vantagens e desvantagens do regime tributário lucro presumido? Uma das vantagens do regime tributário lucro presumido é que as alíquotas do PIS e do COFINS são menores se comparadas com as alíquotas do regime tributário lucro real. O COFINS, no lucro presumido, tem uma alíquota de 3% que a empresa irá pagar sobre suas vendas. E no PIS, no regime tributário lucro presumido, a alíquota do PIS é 0,65%. Então, nós temos que pegar o valor de vendas e multiplicar por 0,65% e pagar o imposto PIS sobre as vendas. No caso do lucro real, a alíquota do PIS é de 1,65% sobre as vendas da empresa. E no caso do COFINS, no regime tributário lucro real, a alíquota é de 7,60% sobre as vendas da empresa. Portanto, a vantagem do lucro presumido é que as alíquotas de PIS e COFINS são menores do que as alíquotas do PIS e do COFINS do regime tributário lucro real. Contudo, uma das desvantagens é que a empresa não tem o direito de aproveitar os créditos tributários para abater no pagamento do PIS e do COFINS. Qual é a periodicidade da apuração do imposto de renda à pessoa jurídica pelo lucro presumido? Conforme o parágrafo 5º, o imposto com base no lucro presumido será determinado por períodos de apuração trimestral, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano calendário, observado o disposto neste subtítulo, conforme a Lei 9.430 de 1996, conforme os artigos 1º e 25 do artigo. E de que forma? De forma geral, podemos dizer que as alíquotas são, vamos ver aqui as alíquotas do lucro presumido. As alíquotas do lucro presumido são de 13,33% até 16,33%. E as alíquotas do Simples Nacional de 4,5% a 19,5%. Pessoal, então nós apresentamos hoje aqui no canal Contabilidade Nossa do Todo Dia, eu apresentei para vocês sobre o regime tributário lucro presumido, que é um regime tributário onde todos os impostos são pagos de acordo com a receita bruta de vendas da empresa e de acordo com as alíquotas do lucro presumido, que começa de 13,33% e chega até 16,33% de imposto pago sobre as vendas de acordo com as notas fiscais que são emitidas pelas empresas no regime tributário lucro presumido,
terá que pagar aí alíquotas de imposto no lucro presumido de 13,33% a 16,33%, e se a empresa estiver no regime tributário simples nacional, irá pagar com alíquotas que começa com 4,5% e vai até 19,5%. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal Contabilidade Nossa de Todo Dia, de compartilhar, de comentar e curtir o canal. Também o canal Contabilidade Nossa de Todo Dia atualiza você, microempresário, empresário de pequeno porte, médio porte, grande porte, sobre regimes tributários, a estrutura, planejamento e organização do regime tributário lucro presumido sendo aplicado dentro das empresas, seja do ramo de atividade do comércio, da indústria ou serviços. Portanto, um grande abraço a todos.